O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Do ponto de vista da maioria preta e pobre desse país, a única coisa que interessa é acabar com a guerra às drogas e colocar maconha medicinal no SUS. Porque, veja, legalizar o uso terapêutico da maconha já está legalizado, está na farmácia há 8 anos no Brasil. Mas isso é para os mais ricos. Então, a gente tem que falar em dar mais acesso, em criar um acesso franco para a população de baixa renda. Antes era assim, a maconha é do mal, ela é do diabo. Depois falaram, não, tá bom, o canabidiol é do bem, mas o THC é do mal. Então, existe uma questão semiótica, existe uma transferência de significado de símbolos negativos. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, neste episódio a gente recebe o neurocientista e biólogo Siddhartha Ribeiro. Oi, Siddhartha, tudo bom? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Bianca? Tudo certo e bem-vindo ao nosso podcast Guilhotina. Neurocientista e biólogo, Siddhartha é pós-doutor em neurofisiologia pela Universidade Duke e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também é membro do grupo de pesquisa em saúde mental do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Siddhartha publicou, entre outros livros, O Oráculo da Noite, em 2019, e Sonho Manifesto, 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico, em 2022, ambos publicados pela Companhia das Letras. E ele está lançando agora, pela editora Fósforo, o livro As Flores do Bem, a ciência e a história da libertação da maconha. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ele a seguir. Siddhartha, a gente queria começar te perguntando por que a vontade de escrever um livro sobre esse tema e saber se você, enfim, já pesquisava o uso medicinal da maconha, enfim, contar um pouco também da sua experiência. Então, bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, com todos que estão nos escutando. Quando eu resolvi escrever esse livro, isso veio como uma necessidade de atuar no debate e de tentar qualificar o debate que acontece hoje em dia em torno da maconha. Só que eu já tinha escrito um livro sobre maconha, que foi publicado pela primeira vez em 2007, junto com meu colega e amigo neurocientista, o Renato Malcher Lopes, da Universidade de Brasília, que é talvez um dos maiores, se não o maior especialista em sistema endocannabinoide no Brasil. E esse é um livro que a gente publicou originalmente pela editora Vieira e Lente, depois ele foi republicado pela Reviver, que tem muita informação que continua atual e relevante. Então não haveria sentido em fazer nada parecido com isso. E a pegada do Flores do Bem é bem diferente, porque, claro, é um livro que faz a divulgação científica necessária para o debate, então a gente fala do sistema endocannabinoide, das moléculas semelhantes às da maconha que nós produzimos no próprio corpo. A gente fala das moléculas da planta, que vão muito além do THC e do canabidiol, que são um pouquinho melhor conhecidos. E a gente entra em detalhes sobre as indicações terapêuticas. Mas o que o Flores do Bem traz de bem diferente é uma visão que é biológica, é histórica, mas é também pessoal, subjetiva. Então eu falo da minha própria experiência com a maconha, desde a conversa sobre ela na adolescência, depois a descoberta dela no início da fase adulta, e até chegar o momento em que eu sou um paciente, faço uso terapêutico da cannabis, né, e até tenho um habeas corpus para poder plantar cannabis como paciente. Então eu conto essa história, que é uma história pessoal, que envolve a minha família, e o livro é dedicado ao meu irmão. Eu começo o livro falando dele, da questão familiar em torno da maconha, e aí faço esse percurso de décadas, na verdade, em que, assim como aconteceu com tantas pessoas no planeta, na minha família também ela foi sendo libertada, desestigmatizada, pouco a pouco compreendida como uma planta ancestral e extremamente importante para o nosso cotidiano, para a saúde. A gente vai passar por aí, Siddhartha. Eu queria começar te perguntando sobre a questão a importância da maconha medicinal no debate público, né, sobre a questão da criminalização das drogas. Você podia falar um pouco sobre isso? Legal, Luiz. Eu tenho usado até um termo mais amplo, em vez de medicinal, tenho falado sempre terapêutico, porque a gente tem que pensar que, além de médicas e médicos, a gente tem, né, tantos e tantas profissionais da saúde que podem e devem fazer uso da maconha para
mitigar sintomas, para eventualmente curar as causas de certas doenças e para elevar o bem-estar, o bom humor, abaixar a ansiedade, coisas que a maconha faz muito bem. E é uma contradição enorme que entre as drogas escolhidas pela sociedade para serem demonizadas, a maconha seja tão importante e que isso seja tão contraditório com as suas propriedades terapêuticas, né? Então, a gente vive numa sociedade que glorifica o álcool, que é uma substância que, sim, muito agradável e em doses baixas e moderadas, mas muito perigosa, sobretudo no uso crônico e em doses muito altas. A gente vive numa sociedade que glorifica o álcool e ao mesmo tempo demoniza a maconha, que é um remédio tão bom para quase todo mundo. Não é para todo mundo, porque nada é para todo mundo, não existe panaceia. Mas a maconha é muito benigna, ela realmente tem muitas indicações terapêuticas e além, né, recreativas. Uma coisa que o livro faz é problematizar essa distinção. Isso é uma coisa que é muito importante no diálogo com as minhas editoras maravilhosas, a Rita Matara, a Fernanda Diamant, depois a Eloá Pina também, que me ajudaram a agudizar essa contradição nossa, né? Por que hoje 3/4 da população brasileira são a favor do uso terapêutico e mais ou menos a mesma proporção são contra o uso recreativo? Por que a sociedade acha ok que eu use maconha para tratar uma dor neuropática, mas não acha ok se for para ouvir música? Qual é o problema? E isso, evidentemente, perde de vista que o que é recreativo é terapêutico, porque estar bem, estar feliz é uma coisa terapêutica. Então tem muita confusão aqui. O livro, uma proposta do livro é abordar esses mitos que foram construídos ao longo de décadas de proibição, abordar eles frontalmente, com boa ciência, com boa história e com bom humor também, para que as pessoas se municiem de argumentos. Esse livro é para a gente conversar melhor na mesa de domingo com aquelas pessoas que são totalmente contra a maconha, mas que não sabem que se tirar todas as moléculas semelhantes à maconha do corpo delas, elas colapsariam. E que também não sabem que um dia podem ficar doentes e podem precisar da maconha. E esse é o grande evento conversor nesse debate. Quando as pessoas ficam doentes, elas mudam de ideia radicalmente. Aquelas que foram contra a vida toda, rapidamente falam, não, eu preciso desse óleo. Então o livro, na verdade, é uma tentativa, uma contribuição de contribuir para que essa conversão aconteça antes do momento da pessoa ficar doente. E Siddhartha, justamente esse preconceito todo e o proibicionismo, ele também acabou retardando um pouco as pesquisas de cannabis no Brasil, né? Porque por mais que a pesquisa científica sobre cannabis nunca tenha sido proibida pela lei de drogas, ela tornou muito difícil de realizar, né? Então eu queria que você contasse um pouco também das batalhas que os cientistas travaram para conseguir estudar os efeitos e os tratamentos possíveis, né? O Brasil ele tem a sorte de ser o país onde nasceu o Elisaldo Carlini, o grande Elisaldo Carlini, que nos deixou pouco tempo atrás, e que foi aluno do Ribeiro do Vale, e foi o Ribeiro do Vale que começou a pesquisar maconha na antiga Escola Paulista de Medicina, depois na Unifesp, e foi daí que veio o Carlini com a sua incrível determinação de fazer essa pesquisa mesmo durante o regime militar, mesmo a contrapelo de todo o pânico moral. E o Brasil tem uma tradição de pesquisas em canabinoides. O que é absurdo, e eu documento isso no livro, é que toda essa pesquisa teve que ser feita usando uma série de subterfúgios, porque a maneira como o Brasil funciona é praticamente impeditiva da pesquisa sobre esse assunto. Foi assim por muitas décadas, e o que os cientistas fizeram foi, assim como as mães e pais de pacientes que precisavam de óleo de maconha, foi assumirem uma desobediência civil. Então, o grande nome da ciência da maconha no mundo, que foi o Rafael Mechoulam, que faleceu também recentemente, que era amigo do Carlini, mandava as substâncias lá de Israel para o Brasil, escondidas dentro de artigos científicos, para serem entregues para o Carlini, que depois distribuía para uma série de pesquisadores, tanto na Unifesp, quanto na USP de Ribeirão Preto, em Santa Catarina, em vários outros lugares. Então, se você procurar, né, a pesquisa em canabidiol, por exemplo, muito dessa pesquisa foi feita no Brasil. Foi o Carlini que mostrou nos anos 70 que o canabidiol era um ótimo antiepilético, e nos anos 80 em humanos, primeiro em ratos, depois em humanos, e depois
várias gerações de pesquisadores importantes da USP de Ribeirão Preto mostraram isso, inclusive que o CBD, o canabidiol, é um antiepiléptico, que o CBD é um antipsicótico, além de ser um antiepiléptico. Então, imaginem onde nós estaríamos se essa pesquisa tivesse sido não sabotada pelo Estado, mas fomentada pelo Estado. Se em vez de terem que se esconder e se esgueirar nas brechas do sistema, por exemplo, na hora de comprar os reagentes químicos, eu apurei com meus colegas que se colocassem um nome comercial que envolve a palavra canabinoide, era não na mesma hora, um não lá nos Estados Unidos, da empresa quando vende, ou da DEA, ou depois aqui no Brasil na alfândega. Mas se colocasse o nome científico completo, que é um nome incompreensível, gigante, aí passava. Então, quer dizer, é um sistema totalmente ineficaz, que fica impedindo aquilo que devia ser fomentado, constrangendo os cientistas e fazendo com que as pessoas continuem a não ter acesso a essa terapêutica tão poderosa. Desculpa, Bianca, eu queria perguntar sobre, você falou da desobediência civil, eu queria voltar para a questão da maconha terapêutica na cidade. Se você pudesse contar um pouco pelo que as famílias têm que passar para tratar os seus filhos, né? E que evidencia um pouco o absurdo da proibição, né? Acho que a opinião pública começou a realmente mudar nos últimos, talvez, 15 anos, porque começaram a ganhar muito destaque na imprensa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e muitos outros países, os casos de mães e pais de crianças com algum tipo de epilepsia congênita que tinham que traficar óleo de cannabis para poderem tratar seus filhos, suas filhas, adequadamente. Então a gente está falando aqui de crianças que tinham 300 convulsões por semana, que tratadas com óleo de maconha passaram a ter 1, 2 convulsões por mês, depende de caso a caso, mas uma redução brutal do número de convulsões, né, um aumento da qualidade de vida enorme das crianças e também dos seus familiares, né, evidentemente, e as pessoas encontrando imensas dificuldades criadas pelo próprio Estado para poderem ter acesso àquilo que está funcionando agora, que você não quer esperar, né, legislação, você não quer esperar nada, você quer tratar seu filho. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que tem filho sabe, não precisa explicar 2 vezes. E foi isso, eu diria, foi essa força, essa legitimidade acachapante de quem quer tratar das suas crianças que virou opinião pública. As pessoas passaram a reconhecer na maconha aquilo que ela sempre foi, ou pelo menos é que ela foi desde que o homem começou a coevoluir com ela, há 12 mil anos atrás, quando começamos a cultivar a maconha para uma série para suprir necessidades humanas, né? A maconha começou provavelmente a ser cultivada para suprir necessidade de roupa, de corda, depois de velas de barcos, mas há mais ou menos 3 mil anos, talvez anterior a isso, mas pelo menos há 3 mil anos, na Índia, ela começou a ser cultivada e ser artificialmente selecionada para produção de resinas terapêuticas, que são extremamente ricas em compostos que nós ainda conhecemos pouco. Existem 500 substâncias, moléculas de interesse na maconha, e a gente só conhece mesmo, um pouquinho melhor, 2 delas. Uhum. Renata, você falou aí um pouco da história, né, da utilização terapêutica da maconha. Eu queria te perguntar, e você falou antes também sobre os mitos que foram construídos e o que o seu livro vai refutando, né, um a um. Eu queria te perguntar sobre o mito o princípio da jararaca, se você pudesse explicar o que é e... Nesse debate as pessoas se valem de metáforas, e uma metáfora que foi usada contra o uso terapêutico da maconha, e sobretudo contra o uso da planta, e a favor apenas do uso de substâncias isoladas da maconha, é essa história da jararaca. Então vamos tentar entender aqui. Foi descoberto por pesquisadores brasileiros nos anos 50, 60, 70, várias linhas de pesquisa, Maurício Rocha e Silva e outros pesquisadores descobriram que no veneno da jararaca tem uma substância que é muito útil, que causa uma queda súbita de pressão, que pode matar uma pessoa quando está no veneno da jararaca, mas que pode salvar uma pessoa quando aquilo é utilizado na dose adequada. Isso depois levou à formulação de medicamentos sintéticos que hoje estão vendidos nas farmácias. Captopril é um desses medicamentos. Então, isso foi utilizado eu já vi isso em debates com médicos proibicionistas, dizendo assim, olha, aquela molécula é útil,
mas a jararaca é muito perigosa. Ninguém gostaria de ter uma jararaca em casa. Então a indústria farmacêutica que tem que ter essa jararaca em forma de planta, chamada maconha, e aí com todos os cuidados, com portas duplas, com rastreabilidade máxima, código QR, infravermelho, tal, muito caro, né? Vai pegar aquela planta perigosa do demônio, vai extrair uma substância, é muito caro fazer isso, aí vai produzir um remédio, uma dose muito certinha que vai vender na farmácia, é muito caro, e é isso que a gente tem para oferecer. E isso é uma grande, enorme falácia e tem um conflito de interesses capitalista vergonhoso aí. E qual que é a falácia? Se você pegar toda a flor da maconha com suas dezenas de substâncias de canabinoides, terpenos, flavonoides, misturar e ingerir por via oral ou fumada, inalada, de qualquer maneira que você queira, você nunca vai morrer. Ao contrário, né? Muito provavelmente, a não ser que você faça parte de um grupo de risco específico, você vai ter uma série de benefícios. Então já começa aí completamente errada a comparação. Em segundo lugar, não existe essa história de que um princípio ativo lá é útil e os outros são veneno. Então isso é um pouco... Antes era assim, a maconha é do mal, ela é do diabo. Depois falaram, não, tá bom, o canabidiol é do bem, mas o THC é do mal. Então existe uma questão semiótica, existe uma transferência de significado de símbolos negativos associados ao tetraidrocannabinol, que é uma molécula importante da maconha que causa seus efeitos psicoativos mais notáveis. Mas só que isso é uma besteira, o THC também é terapêutico. E também o CBG, e também o CBDV, e também eu posso falar aqui uma série de siglas, porque tem uma quantidade gigantesca de substâncias de interesse terapêutico, né, que são úteis a uma farmacologia da saúde e que não, de modo algum se constituem no perigo da jararaca. A maconha é uma planta. E a comparação que é útil aqui é que a maconha foi domesticada por nossos ancestrais para suprir necessidades humanas, assim como o cachorro foi domesticado por nossos ancestrais para suprir necessidades humanas. Então, a gente é muito amigo do cachorro e não é à toa. Ele resolve uma série de questões para o ser humano que são muito específicas da sua genética. Então existem muitas raças diferentes que fazem coisas completamente diferentes, e é exatamente assim com a maconha. A maconha tem muitas variedades diferentes que podem produzir efeitos opostos nas pessoas, e por isso mesmo a gente tem que entender ela na sua complexidade. Então esse argumento da jararaca, ele é usado para criar pânico moral, ele é usado para defender os interesses das farmacêuticas com um argumento falacioso, que é que só o composto puro funciona, e ele é usado como um meme, um vírus mental, que é o de convencer as pessoas que os remédios à base da maconha têm que ser feitos desse jeito, caro, purificando e levando para a farmácia, e nunca utilizando uma estratégia fitoterápica, nunca utilizando o extrato da planta. Por que isso é feito? Essa discussão é colocada para as pessoas dessa forma. Porque se as pessoas tiverem acesso ao medicamento fitoterápico, e isso vai ser útil na maior parte das indicações, a indústria farmacêutica ela não tem como monetizar isso, porque é uma planta, todo mundo pode ter em casa. Então ela tem que convencer as pessoas que isso não é científico e não é bom para elas. Isso é uma grande besteira. Por que é besteira? Todo mundo precisa tomar vitamina C para não ter escorbuto. Nós todas tomamos todo dia um suco de laranja, um de limão, para não ter escorbuto, que entre outras coisas nos protege do escorbuto, né? Só que a gente não sabe quantos miligramas tomou. Tomei um copo, tomei 2 copos, né? Você não sabe quantos você ingeriu. Seria absurdo eu dizer, não, você não pode tomar seu suco de laranja, isso não é científico, você precisa tomar uma pastilha com uma quantidade conhecida. Isso é um absurdo completo. E é óbvio que isso é um conflito de interesses. Agora, vamos para o outro lado. Vamos pensar na terapêutica alopática convencional. Por acaso, algum médico ou médica orienta o seu paciente a fazer uma regra de 3 e a se pesar antes de ingerir o remédio? E pegar o comprimido e dividir em frações? Isso não existe. Ou você toma um comprimido, ou você toma 2, às vezes você toma meio. Mas você nunca vai tomar 0,73 do comprimido, porque você fez aquela regra de 3. Isso não acontece nunca. Por que não acontece? Porque não seria prático e porque não é necessário. Então você trabalha dentro de uma faixa de concentrações, né? Eu estou pesando tanto, agora eu perdi um pouquinho de peso, ganhei um pouquinho de peso, mas em média você trabalhou naquela faixa, você continua tomando um comprimido. Então se a gente aplicar o mesmo raciocínio para cannabis, e não tem por que ser diferente, que todas as substâncias são, digamos assim, do ponto de vista da ciência, né, iguais, a gente tem que olhar para elas com o mesmo olhar isonômico, né, e aí sim classificá-las como benéficas ou perigosas, e todas são ambas em algum grau. Então se a gente olhar para a maconha dessa forma, a gente vai perceber que, ok,
É legítimo que exista na farmácia um remédio que foi feito do jeito mais caro, que foi purificado aquele componente, depois foi juntado e aquilo ficou muito caro. E pode talvez ser útil em alguma indicação muito específica, mas que para a maior parte das indicações e para a imensa massa de pessoas que hoje não têm acesso, o óleo de maconha produzido por uma associação ou na farmácia Viva do SUS, ou mesmo em casa, vai resolver muito bem o problema como um bom suco de laranja. Perfeito. Siddhartha, você está abordando agora alguns aspectos do interesse, né, econômico por trás do proibicionismo, mas eu queria trazer um outro elemento aqui para o debate, que é a parte racial mesmo, né? O quanto tem um viés racista nessa questão, e isso não é de agora, claro, né? Acho que você traz no livro, você fala de um médico Pernambuco Filho, que fez um testemunho, acho que na Conferência Internacional do Ópio, em 1920, e ele já trazia que a maconha era mais perigosa que o ópio. Então, queria que você abordasse um pouco esse contexto racial também do proibicionismo. Obrigado pela questão, Bianca, que é muito importante. O livro ele toca bastante nesse ponto. A maconha não foi proibida por nenhuma razão científica, isso está muito claro, né? Não é verdade que as drogas ilícitas sejam mais perigosas do que as drogas lícitas. Isso absolutamente não é verdade no caso da maconha. Ela foi proibida por razões que são econômicas, que era o lobby do algodão e do nylon, para tirarem o cânhamo industrial da jogada, e por razões racistas nos Estados Unidos contra negros mexicanos, no Brasil contra a população preta e parda e indígena. Né? O uso da maconha no Brasil, ele acontece de duas maneiras. Ele, pelo cânhamo, pela mão dos brancos. O cânhamo vem pela mão dos brancos para fazer roupa. Era muito importante para a indústria naval. E a maconha, para uso terapêutico ou mesmo religioso, veio pelas populações escravizadas da África na diáspora. E existia um imenso preconceito contra o pito de pango. Ele é proibido, o pito de pango era maconha, né, que é proibido em 1830 pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque havia uma intenção em criminalizar as práticas dos africanos e dos seus descendentes. Então, o movimento de criminalização da maconha é também um movimento de criminalização da capoeira, do candomblé, do samba de roda, de todas as manifestações do jongo, do coco, de manifestações culturais que eram também uma afirmação de uma ancestralidade não branca. E aí, no pânico moral que se criou em torno da maconha, se criaram vários mitos, né, desde lá nos anos 30, que a maconha produziria comportamentos de devassidão, de violência, de insanidade, e que as pessoas ficam burras, que elas ficam preguiçosas, e nisso vai também uma crítica racista aos usuários, dizendo assim, olha, você trabalhou o dia inteiro, mas chega no fim do dia, não vai fumar seu baseado e relaxa não, continua a trabalhar, preto safado. Então, realmente a gente não pode olhar para a questão da maconha sem perder isso de vista. Muito mais importante do que... Porque, veja, legalizar o uso terapêutico da maconha já está legalizado, está na farmácia há 8 anos no Brasil. Mas isso é para os mais ricos, R$3.000 um frasco de 30 ml. Então, a gente tem que falar em dar mais acesso, em criar um acesso franco para a população de baixa renda. Mas mais até importante do que isso, é lembrar que em nome da guerra contra a maconha e outras drogas, existem 800 mil pessoas encarceradas no Brasil, quase todas, jovens, pretas, faveladas, periféricas. E isso é que é o grande absurdo, pessoas que deviam estar na escola ou trabalhando, ou ambos. Então o Brasil hoje é a terceira maior população carcerária do mundo, tem uma máquina de matar, de destruir gente, que é baseado na proteção da sociedade contra essa planta sagrada e terapêutica. Um absurdo completo. Não, eu ia colocar essa pergunta mais pra frente, mas como tem a ver com o que você falou, né? Recentemente a gente publicou no site do Diplo uma pesquisa do grupo Movimentos, que fala justamente do uso medicinal da maconha em favelas cariocas, né? E os relatos das pessoas que fazem uso é de muito medo, de repressão policial, porque tem uma coisa que as pessoas enfrentam nesses locais, que é justamente a invasão de domicílio pela polícia, assim, sem mandado, sem nada. Então, as pessoas pegam a autorização judicial e enquadram e colocam na parede por conta do medo da repressão. E aí eu queria, enfim, você já trouxe esse tema, mas eu queria falar justamente disso. A gente não tem que lutar para além da descriminalização, né, do uso recreacional, pensar também nessa política de acesso da população pobre a esses medicamentos, né? Exatamente. Eu conheço, sim, situações como essa que você está descrevendo. Vi de perto mães, avós,
de crianças epilépticas ou autistas que tratam suas crianças queridas com maconha produzida dentro de casa, não tem quintal, não tem muro, né? A polícia está passando ali, está arrombando, está entrando mesmo, e as pessoas estão fazendo isso sem habeas corpus, inclusive porque não tem articulação, não tem dinheiro, não tem, às vezes não tem uma rede de suporte. E estão fazendo por quê? Porque a vida clama por vida, porque as pessoas, quando estão vendo uma neta, uma sobrinha convulsionar centenas de vezes por semana, elas não se detêm por nada. O medo não vai detê-las. Agora, é muito triste que a discussão no Brasil esteja tão atrasada e que lá no Congresso, na tramitação do projeto de lei 399, que propõe a regulamentação do plantio no Brasil para fins terapêuticos, o caso dessas mães, dessas avós, esteja sendo tão desconsiderado. Por quê? Porque o que está contemplado no PL 399 são empresas e associações muito ricas que têm um aparato, uma capacidade tecnológica para fazer dosagem, para fazer controle de qualidade e rastreabilidade, que estão além de quase todas as associações que hoje existem no Brasil, que hoje estão garantindo óleo para mais de 100 mil pessoas. Né? E agora, recentemente, na segunda instância, caiu a autorização para o funcionamento da APEP, que é uma associação muito importante, da qual eu falo no livro do Rio de Janeiro, prejudicando no mínimo 6 mil pessoas, assim, numa decisão judicial, que agora vai ter que ser revista. Acredito que os direitos da APEP vão ser devolvidos pelo STJ por causa da jurisprudência que ele vem criando a esse respeito. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que, do ponto de vista da maioria preta e pobre desse país, a única coisa que interessa é acabar com a guerra às drogas e colocar maconha medicinal no SUS. Né? E tem que ser maconha produzida no Brasil. A gente não pode ficar importando maconha para fornecer no SUS. Isso não é que nem o Brasil importar macaxeira. Não dá. O Brasil tem que produzir e exportar isso, e não importar. Siddhartha, você já citou aí a aplicação da maconha terapêutica contra a epilepsia, antipsicótico. No livro você fala também de outras aplicações, como o combate ao câncer, né? Você podia explicar um pouco, se for possível, rapidamente, assim, como é que a maconha atua no organismo nosso para enfrentar esses problemas? Bom, então, como é que a maconha atua no corpo? Essa resposta ela é meio tipo infinita, porque é de muitas maneiras diferentes, tem milhares de artigos científicos sobre isso, mas a gente poderia dizer que existem grandes eixos de atuação. Um eixo de atuação fundamental são os efeitos anti-inflamatórios. Muitas doenças diferentes envolvem inflamação. Então, quando você consegue desinflamar o organismo, isso pode ser essencial para a recuperação da saúde, e a maconha faz isso muito bem. Um outro tipo de doença que pode se beneficiar muito da maconha são as doenças neurodegenerativas, porque a maconha, sobretudo o THC contido nas flores de certas variedades de maconha, produzem, o THC e outras moléculas produzem novos neurônios e novas conexões entre os neurônios. Então, isso pode ser muito útil, por exemplo, num caso de doença de Alzheimer, em que a pessoa está perdendo rapidamente populações neuronais e as suas memórias vão se desconectando umas das outras, a pessoa vai se fragmentando, literalmente por falta de conexão neural. E a maconha pode ter um papel fundamental nisso. Tem gente muito séria pesquisando no Instituto Salk nos Estados Unidos o uso do THC, do canabinol, que é uma outra molécula de interesse, para retirar de dentro das células, de dentro dos neurônios, as proteínas mal formadas, proteínas beta-amiloide, que se acumulam e que causam a doença de Alzheimer. Então esse é um outro eixo de atuação importante da maconha. Uma outra coisa que ela pode fazer, que é muito útil, é a dessincronização da atividade dos neurônios. Então, por exemplo, no caso de uma epilepsia, você tem excesso de sincronia neural. Muitos neurônios atuando ao mesmo tempo, isso leva, inclusive, à morte de mais neurônios. A maconha, ela dessincroniza os neurônios, ela não impede que eles funcionem, então a pessoa não fica torporosa, como acontece com muitos antiepilépticos convencionais. A pessoa mantém os seus níveis de atividade, mas como os neurônios não conseguem ficar perfeitamente sincronizados, aquela crise epiléptica não se instaura e a pessoa consegue funcionar muito melhor. Isso também pode ser útil para a doença de Parkinson, que envolve certos padrões rítmicos aberrantes, pode ser muito útil para a síndrome de Tourette. Então, claro, a maconha não é uma panaceia, nenhuma substância é panaceia, não serve para todo mundo. Existem grupos de risco, existem pessoas que não devem consumir certas moléculas da maconha. Por exemplo, pessoas psicóticas não devem consumir THC,
mas podem consumir o canabidiol, então sempre é importante perguntar qual maconha, qual tipo de maconha, do que a gente está falando, não generalizar, né? Mas se é verdade que não é para todo mundo, é para muita gente, é para a maioria. Maconha é uma coisa muito útil para adultos e idosos. Maconha não é para jovem, né? Pessoas jovens, adolescentes devem se abster do consumo de maconha, a menos que tenham uma indicação médica, claro. Mas se não tem, se são crianças, adolescentes saudáveis, devem se abster do consumo de maconha. Agora, para adultos e sobretudo para idosos, a maconha ela é frequentemente uma excelente opção, muitas vezes a melhor opção terapêutica e também uma excelente opção recreativa. Então esse mito que a gente ouve, que está super arraigado de que a maconha mata neurônios, a maconha emburrece, é mito mesmo, né? É mito mesmo, é cascata, né? Quando a gente conversa com nossos filhos adolescentes e fala para eles que maconha mata neurônio, se eles forem espertos, eles descobrem que isso é besteira em 5 minutos de busca na internet. Maconha produz novos neurônios e produz novas conexões, o que é uma boa razão para que adolescentes evitem maconha. Por quê? Porque adolescente já tem muitos neurônios e muitas conexões, e o excesso em biologia, o excesso é sempre demais. Né? A gente não quer ter de mais nem de menos, a gente quer ter a quantidade certa. E é por isso que pessoas idosas devem, muitas vezes, né, uma revolução na geriatria, devem fazer uso do óleo de maconha, porque elas têm menos neurônios, menos conexões entre os neurônios e podem se beneficiar muito. Elas têm tantas memórias, elas só precisam de mais conexão entre essas memórias para poderem ficar bem. Quem faz um excelente depoimento sobre isso é o Baseado em Papos Reais, do Bruno Levison, que traz um depoimento maravilhoso do Nelson Motta, que eu cito no meu livro, em que ele fala exatamente isso. Ele fala, puxa, fuma 50 anos diariamente, tem uma memória prodigiosa, extremamente criativo, extremamente produtivo. Cadê a preguiça do cara? Cadê o problema de memória do cara? Agora, existe uma confusão aí, que é a memória de longo prazo, essa que te dá um repertório, e essa memória de curto prazo, que a gente usa para lembrar o telefone, que depois esquece, né, onde é que eu deixei a chave de casa. Então, usuários de maconha, sobretudo maconha com muito THC, e sobretudo para usuários pouco experientes, podem passar por situações extremamente cômicas, né, nesse esquecimento de curto prazo, e isso pode ser um problema, inclusive, em certas situações. Certamente é um problema durante a adolescência, né, o uso precoce e abusivo de maconha pode causar uma síndrome motivacional. Agora, o efeito de aumento da plasticidade neural, de aumento de neurogênese, de produção de neurônios, de sinaptogênese, de produção de novas sinapses, isso favorece o aumento do repertório de memórias. E é disso que o Nelson Motta está falando quando ele fala, né, que, na verdade, ele faz exatamente o contrário do que está sendo usado no estigma. Ele acorda de manhã e, junto com o café dele, ele já fuma um baseado e começa a trabalhar. E trabalha muito proficuamente. Siddhartha, tem um capítulo do livro que chama Viver com as Flores, onde você lista ali uma série de situações, né, onde o emprego, o uso da maconha é benéfica. Você podia citar alguns, ou eu vou falar aqui, mas acho que isso talvez fique muito longo se você for falar de todos. É a jardinagem, na alimentação, nos esportes, que é uma coisa meio contraintuitiva, né? No sexo e a alteração da percepção do tempo. Então, você podia falar aí sobre alguns deles? O uso da maconha para fazer sexo é milenar, isso está muito bem conhecido na Índia, e isso já foi também estudado pela ciência, pela psicologia, pela ciência acadêmica universitária, e está cada vez mais claro que a maconha é muito interessante para uma situação sexual, porque ela aumenta a sensibilidade, aumenta a empatia, aumenta a curiosidade, tem uma série e aumenta também a abertura, né, para uma situação que exige relaxamento, que exige conexão. No caso da alimentação, a maconha é um excelente indutor da fome, né, produz a famosa larica, o termo técnico entre os maconheiros, e isso é fundamental em casos de caquexia, de sarcopenia, em que as pessoas estão perdendo peso, né, em muitas situações, no tratamento de cânceres, a pessoa perde o apetite, e é muito ruim uma pessoa que está se tratando perder o apetite, né? Então a maconha ela pode rapidamente recuperar esse apetite, o THC produz isso, o canabigerol, que é outro canabinoide de interesse, também aumenta o apetite, e a maconha aumenta também a fruição do alimento. Então não é que a pessoa tem vontade de comer uma quantidade maior, mas é também que ela tem mais prazer em comer. E isso é muito importante, porque se você não mantém o humor alto numa situação adversa, ela tende a se agravar, né? Se você quer salvar uma pessoa
de um câncer, você tem que fazer radioterapia ou oncoterapia, tem que fazer radioterapia ou quimioterapia, mas a pessoa tem que dormir, ela tem que se relacionar, né? Ela tem que manter a conexão da libido com o entorno dela, senão ela definha. E aí entra a jardinagem, porque a jardinagem é uma das coisas mais saudáveis que tem, uma das atividades, das práticas integrativas mais interessantes é a jardinagem, e o cultivo da maconha ele se presta a isso, né? Então a pessoa está produzindo o próprio remédio. Isso é uma coisa incrível, fecha um ciclo ali de cuidados consigo e com outro ser, e o retorno disso que é uma coisa ancestral, né? E tem ciência interessante vindo nessa direção, em alinhamento com cosmovisões bem mais antigas. A outra coisa que eu menciono é o uso nos esportes, que são um segredo de polichinela. A maconha é extremamente útil nos esportes pelos seus efeitos anti-inflamatórios. Então, atletas de alto rendimento, pessoas que fazem esporte em nível muito alto, esporte competitivo em nível muito alto, elas têm uma quantidade de inflamação que é horrorosa, né? Imagina o que sente um maratonista depois de correr 42 quilômetros. Imagina as pessoas que estão ali no pelotão da frente. Então, como é que essas pessoas lidam com isso? A maconha é extremamente útil na preparação para as competições, na recuperação das competições, e tanto é que ela deixou de ser alvo de busca lá nos Estados Unidos em vários esportes, como por exemplo o basquete. O canabidiol, por exemplo, já está completamente aceito. E a tendência é que tudo isso saia do armário, que todo esse pânico moral desapareça e que a gente perceba que aquilo que aparentemente ninguém fazia, estava um monte de gente fazendo e estava dando certo e funcionando. Por quê? Porque não é um experimento que começou agora, é um experimento que começou lá no final do Paleolítico. Siddhartha, no começo aqui da nossa conversa, você falou que o livro ele também traz o seu lado pessoal, né, da sua relação com a maconha. Você podia compartilhar com a gente um pouco sobre isso? Você conta no livro que parte um pouco de uma... Parte não, mas você conta no livro o início ali, uma experiência traumática, né, com seu irmão, que deveria, em tese, ter te afastado da maconha, mas que, na verdade, mas é interessante que o que acabou acontecendo foi que a maconha que te aproximou do seu irmão, no final das contas. Exatamente, Luiz. Eu começo o livro contando, em uma página, como foi na minha adolescência a relação com a maconha. Minha mãe, logo no início da adolescência, chamou a mim e ao meu irmão Júlio e falou: olha, maconha está aí, mas não é bom para adolescentes, isso não é para adultos, não para jovens, e vocês não usem, e num dia, quando vocês forem mais velhos, se vocês quiserem usar, falem comigo, aí a gente faz isso juntos. E falamos, tá bom, e isso funcionou, e a gente não tinha essa curiosidade, então a adolescência foi passando, e a maconha não fez parte da nossa vida na adolescência, mas quando foi no final da adolescência, o meu irmão já estava assim, muito, muito arisco, e resolveu cobrar a promessa dela. E ela não conseguiu sustentar a promessa. Na verdade, ela ficou bem reativa. E aí ele começou a fazer as experiências dele sozinho, e isso foi o germe de um dissenso que foi crescendo, e depois de alguns anos esse capítulo termina com ela expulsando ele de casa e ele brigando com todo mundo, porque ficou todo mundo, eu fiquei do lado dela, meu padrasto, Edson, minha irmã Luísa, que era criança, então todo mundo ficou do lado da minha mãe e meu irmão fora de casa, nessa ideia de que, minha mãe Vera, nessa ideia de que a culpa de tudo isso era da maconha. Então a maconha veio e destruiu a família, alguma coisa desse tipo, que é muito o discurso que se encontra por aí, né, o discurso do pânico moral mesmo. E então eu, aos 21 anos de idade, eu era muito contra a maconha, achava que ela era uma coisa extremamente perigosa e uma distração extremamente destrutiva para a vida familiar. Ao longo dos anos, eu fui mudando a minha posição, e o livro conta isso com um certo grau de detalhe. Então, no início da minha idade adulta, depois já no doutorado, depois já no pós-doc, depois voltando para o Brasil, já como chefe de laboratório, e eu fui saindo dessa posição extremamente preconceituosa. Em algum momento, ainda cedo, sei lá, com 20 e poucos anos, eu entendi que o que tinha acontecido na minha família não era culpa da maconha, e sim culpa das pessoas, ou nem culpa, responsabilidade das pessoas, que os vínculos estavam adoecidos, que a gente precisava tratar aquilo, né? E aí procurei meu irmão, pedi desculpas, ele aceitou, e desde então estamos em alinhamento desde então. E com o tempo eu fui me aproximando dela profissionalmente, né? E fui eventualmente me tornando uma pessoa que atua no debate público, né? Então
foi de fato uma coisa inesperada para quem me conhecia aos 20, mas quando eu conto toda a história, a única coisa que para mim é difícil de entender é por que demorou tanto tempo. Por que foi tão difícil que a gente pudesse falar sobre esse assunto no Brasil? E no mundo, né? Na verdade, a gente está falando de um fenômeno planetário. Uhum. E Siddhartha, no capítulo Amar Demais as Flores, você fala um pouco que a maconha, né, não é indicada para todo mundo, isso você já até disse aqui, mas eu queria que você explicasse um pouco também que grupos que não é recomendado, além dos adolescentes que você já falou, e também se tem possibilidade não, que riscos tem uma dosagem excessiva de maconha? Uma overdose de maconha tem um risco muito forte da pessoa dormir muito. Essa é a principal consequência. Agora, toda substância tem grupos de risco, e com a maconha não é diferente, né? Então, por exemplo, pessoas que não podem consumir açúcar a gente chama de diabéticas, por exemplo. Então, todas as substâncias têm grupo de risco. Não é porque existem grupos de risco que a gente deve proibir qualquer substância. Se fosse assim, a gente devia proibir o leite por causa da intolerância à lactose de um monte de gente. No caso da maconha, quais são os grupos de risco? Eu já falei aqui primeiro dos jovens, adolescentes, de fato são um grupo de risco. Mas eu conheço uma pessoa que fumou desde os 12 e não teve problema. Tudo bem, as pessoas são diferentes. Mas se você olhar em termos populacionais, existe uma correlação que sugere uma causalidade entre uso precoce abusivo de maconha e síndrome amotivacional e eventualmente prejuízos acadêmicos, ou seja, dificuldade na escola. Isso existe, né? Pessoas que começam a fumar muita maconha no início da adolescência e que saem da adolescência aos 40 anos, isso existe. A gente tem que saber disso, até porque o cérebro, a rigor, ele só termina a adolescência aos 25 anos, né? O córtex pré-frontal está ainda se mielinizando até bastante tarde. O segundo grupo de risco que a gente precisa considerar são as gestantes e lactantes. Existe uma evidência científica que vem se acumulando ao longo dos anos de que o uso pode estar associado com malformações. Novamente, eu conheço uma pessoa que fumou na gestação e não teve problema nenhum. Casos anedóticos não resolvem a questão. A gente tem que olhar em termos populacionais. Faz todo sentido dizer que as gestantes e lactantes devem se abster de maconha, como de resto devem se abster de tabaco, de álcool, etc. Terceiro grupo de risco de interesse é das pessoas com tendência à depressão. E aqui a gente tem que explicar que a maconha em doses baixas, e também depende de que tipo de maconha, se vai mais THC ou mais CBD, ela pode ser um ótimo antidepressivo. Mas quando a dose é muito alta, ela pode gerar um torpor, se for excessivo, né? Se for uma dose muito alta, pode deixar a pessoa torporosa, sim, se a dose for excessiva. E aí a pessoa pode ter uma falta de motivação que depois, né, pode cursar para uma depressão. Então isso é importante entender. É por isso que a maconha ela é muito útil para a pessoa fazer alguma coisa com o seu tempo. Mas ela também pode ser usada para não fazer nada com o tempo. E às vezes tudo bem não fazer nada com o tempo, mas tem gente que está precisando fazer alguma coisa e não consegue, aí ela pode atrapalhar em vez de ajudar. Importante dizer isso. E eu também gosto de lembrar aqui do Chico Science, né? Que a gente precisa desorganizar e organizar. Maconha é ótimo para desorganizar ideias e, portanto, produzir ideias novas, reestruturar ideias, transformar um monte de ideias velhas em novas configurações de ideias novas. Agora, para você poder desorganizar ideias, primeiro você tem que ter tido a chance de organizá-las. A adolescência é um momento formativo, então acho que ela deve ser protegida para que a pessoa construa seu repertório de experiências e depois ela possa aumentar um pouco a entropia e começar a introduzir um pouco de ruído, que aí sim pode ser interessante. O terceiro grupo que a gente precisa mencionar, já mencionei 3, né? Gestantes e lactantes, adolescentes e pessoas com tendência à depressão. O quarto grupo são as pessoas com tendência à psicose, que podem ser pessoas com uma genética familiar de esquizofrenia, ou uma genética familiar de bipolaridade, ou uma história familiar. Às vezes ela não sabe nada da sua genética, mas sabe da história familiar. Isso é suficiente para que ela evite a maconha. Mas qual maconha? Qualquer maconha? Não. Maconha rica em THC. O THC é ruim e pode piorar um quadro psicótico, ou pode mesmo propiciar um primeiro surto psicótico numa pessoa que tem essa genética. Isso deve ser evitado. Mas o canabidiol, o CBD, é um antipsicótico e, ao contrário, pode ser usado como remédio num quadro
no caso de uma pessoa em surto psicótico. Então a gente não pode ter um pânico moral em relação à maconha, a gente tem que ser capaz de discernir de que maconha a gente está falando, qual é a sua composição, para quem que ela é útil, para quem que ela não é útil, quais são os grupos de riscos a proteger. Para isso a gente precisa regulamentar, precisa de bula, precisa de ter segurança jurídica e segurança médica de que aquele produto, né, segurança sanitária de que aquele produto de fato contém o que contém. Muitos dos óleos que são hoje importados no Brasil, vindos de vários países do mundo, feitos por grandes corporações que estão fazendo isso em imensa escala, vêm contaminados com metais pesados. Então, os óleos das associações de pacientes feitos pelos próprios pais e mães dos pacientes, em geral, têm qualidade melhor do que esses importados das grandes corporações. Siddhartha, apesar aí desses riscos e problemas, você conta no livro que o principal perigo aí provocado pela maconha deve ser o fato dela ser proibida. Você podia contar aí, na tua visão, quais são os principais problemas gerados aí pela guerra às drogas? Luiz, a guerra às drogas ela é a engrenagem central de um sistema que produz desigualdade, corrupção e uma matança generalizada de pessoas pobres, pretas, jovens. E é em nome da guerra às drogas que se mata gente no Brasil e no mundo, né? Porque você coloca a etiqueta de narcotraficante num jovem, né, muitas vezes não tem nem 14 anos, e ele pode tomar um tiro na cara e todo mundo diz que está tudo certo, porque ele recebeu essa etiqueta. Tem um personagem que eu trago no livro que é o Louis Armstrong. O Louis Armstrong, eu não sabia que ele era a relação dele com a maconha é muito importante, porque de certa maneira foi essa relação que criou o improviso do jazz. A primeira canção improvisada gravada na história da fonográfica foi Muggles, que quer dizer maconha, composta por ele, e ele pedia que todos os músicos fumassem maconha para todos estarem no mesma sintonia de abandono da partitura. Então essa liberdade de abandonar a partitura veio entre os anos 20 e 30 com a ação do Louis Armstrong. E ele dizia que a maconha era o que permitia a ele enfrentar a dor do racismo. Era o que permitia a ele entrar em um convívio pacífico com os brancos, né, e reduzir as tensões raciais e sociais daquela época, que era uma época em que se ele fosse tocar no bar errado, ele era linchado. Né? E era assim nos anos 20, nos 30, 40, 50, 60, foi assim nos Estados Unidos. Então, tudo isso que está acontecendo em torno da guerra contra as drogas é baseado na ideia de que essa guerra contra as drogas protege a sociedade das drogas. E a gente sabe que não protege, porque o consumo das drogas só aumentou. E qualquer pessoa compra o que quiser, né? Qualquer pessoa de qualquer idade, ela consegue comprar, inclusive hoje num menu do WhatsApp, ela compra o que ela quiser. Ela só não sabe se comprou aquilo que ela acha que comprou. Então, uma grande insegurança para todo mundo, né? É um sistema que vai corrompendo, vai destroçando, né, as forças policiais, militares, o sistema judiciário, vai percolando todas as camadas da sociedade e apodrecendo tudo de maneira extremamente violenta enfim, a gente precisa reconhecer e tornar gritante o fato de que não existe nenhuma substância mais perigosa do que uma bala perdida da polícia militar que mata uma criança numa Kombi escolar, como aconteceu com a Agatha Félix no Complexo do Alemão, e como acontece toda semana em tantas periferias brasileiras. Então, em nome de que a polícia pode ir lá e matar uma criança? Em nome de quê? Né? E novamente, assim, não é porque a maconha é um excelente remédio, não, mesmo que ela não fosse. Mesmo que ela não fosse. Isso é inaceitável. Né? Enquanto isso está acontecendo na favela, a branquitude, a classe média, nós três aqui, que somos brancos e que certamente não vivemos na favela, a gente pode ir numa festa onde tem um monte de droga acontecendo e a polícia está do lado de fora dando segurança para a festa. Então, no Lollapalooza, a polícia protege a festa. Em Paraisópolis, a polícia destrói a festa. E mata um monte de adolescentes. É isso que precisa acabar e mudar. Mais do que tudo. Siddhartha, nos capítulos finais do livro, você fala sobre duas fases da vida, né? O envelhecimento e a morte, né? E sobre a utilização da maconha nessas etapas. Você podia contar um pouco sobre a contribuição da maconha nessas fases pra gente? A maconha,
ela age no nosso sistema através desse sistema endocannabinoide que a gente mencionou lá no início, né? Que compreende as moléculas que são semelhantes à maconha, que a gente chama de ligantes, né? Que são neurotransmissores na prática, mas também compreende proteínas enormes que ficam nas membranas dos neurônios que recebem esses ligantes. Então você poderia pensar que o nosso corpo produz as chaves e as fechaduras. As duas coisas estão sendo produzidas e essas chaves e fechaduras estão sendo usadas para ativar uma série de processos metabólicos e fisiológicos. Que processos são esses? São processos que regulam nossos comportamentos mais fundamentais. O sono, a alimentação, o apetite, que leva à alimentação, a motivação para fazer qualquer tipo de movimento, a motivação para fugir de estímulos aversivos, a possibilidade de formar novas memórias, a possibilidade de reestruturar memórias e mesmo a possibilidade de formar uma resposta imune diante de algum tipo de patógeno. Tudo isso, coisas bem diferentes, passam pela regulação desse sistema endocannabinoide. À medida que a gente vai envelhecendo, esse sistema vai perdendo tônus. Então, a partir de uma certa idade, nós precisamos de uma reposição de canabinoides. Uma pessoa jovem, ela não precisa de canabinoides porque ela já produz um monte de canabinoides. E ela já produz bastante plasticidade. Mas uma pessoa idosa é exatamente o contrário. Então a gente tem que pensar numa reposição de canabinoides na terceira idade, como a gente pensa, por exemplo, numa reposição hormonal, numa testosterona reposta numa menopausa, por exemplo. A gente já faz, essa lógica já faz parte da nossa vida. A gente só precisa estender ela a uma outra parte da biologia que não era bem conhecida há pouco tempo atrás. Existem experimentos muito interessantes que mencionam em certo detalhe, feitos pelo grupo do Andreas Zimmer, na Alemanha, que ao longo de 20 anos foi documentando essas diferenças dos efeitos da maconha, sobretudo do THC, em organismos jovens ou idosos. Então, por exemplo, se você pega um camundongo adolescente e trata com THC, depois de um mês tratando todo dia, ele fica meio bobo, parecendo com o que acontece com os adolescentes humanos. E se você olhar a expressão dos genes no interior dos neurônios, você vai perceber que aqueles neurônios que eram de adolescente, eles um pouco que envelheceram. É como se o THC tivesse envelhecido aqueles neurônios que estão produzindo proteínas que são típicas de um animal mais velho. Exatamente o contrário acontece com animais mais velhos. Quando se trata eles com THC, eles passam a ter um comportamento mais jovial, mais curioso, parecido com o de um adolescente, e as proteínas produzidas, a expressão gênica que leva à produção de proteínas, ela também é característica de um jovem. Ou seja, para reduzir, para sintetizar, o THC ele envelhece o camundongo jovem e ele rejuvenesce o camundongo velho. E aí a gente está falando de efeitos biológicos, que não são um efeito placebo, a gente está falando de um camundongo, não de uma pessoa. Claro, tudo isso tem um correspondente nos seres humanos, e a boa notícia é que a maconha é extremamente útil na medicina, mas sobretudo na geriatria. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, os riscos ligados à maconha vão diminuindo e os benefícios vão aumentando. Inclusive para os cuidados paliativos, né? Certamente para os cuidados paliativos. Uhum. Bom, Siddhartha, a gente está chegando ao final do episódio e para encerrar eu queria te perguntar um pouco sobre a pesquisa da maconha, porque a gente você citou vários exemplos que ela pode ser utilizada em diversos tratamentos, né, de câncer, a inflamações, enfim. Mas você acha que ainda há muito o que descobrir sobre os efeitos da planta? Bianca, com certeza, porque, vamos lá, 500 substâncias diferentes, a gente só conhece direito 2. Começamos agora a entender um pouco os terpenos, e elas têm interações complexas. Existe uma coisa chamada efeito comitiva, que é o fato de que vários canabinoides e terpenos agindo juntos têm propriedades terapêuticas mais interessantes do que agindo isoladamente. Só que tem um problema aqui que é de explosão combinatorial, porque a gente tem que entender, né? O efeito de cada substância, depois o efeito delas 2 a 2, depois 3 a 3, depois 4 a 4. Então, é quase que um programa de pesquisa infinito. E é por isso que a gente não pode perder tempo, tem que avançar mais rápido. Perfeito, Siddhartha. Bom, muito obrigada aqui por sua participação no nosso episódio do Guilhotina. Eu que agradeço pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Siddhartha, brigadíssimo. Hoje recebemos o neurocientista e biólogo Siddhartha Ribeiro, autor de As Flores do Bem, a ciência e a história da libertação da maconha. Muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Se você gostou dessa conversa e quer comprar o livro, saiba que assinantes do Diplô têm 20% de desconto nas publicações da editora Fósforo.
Então aproveita e faça sua assinatura a partir de R$ 12,90. É só acessar diplomatic.org.br/assine. E não esquece de favoritar ou seguir o Guilhotina na sua plataforma de áudio favorita, beleza? Bom, você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. E quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigada e até semana que vem. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br